Olá, bom dia! Começa agora o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI e é isso que nós de fato desejamos para você, para toda a sua família, para que o seu dia seja de fato um dia feliz, um dia em que a graça de Deus possa ser derramada sobre você, sobre os seus projetos, sobre o seu trabalho, sobre a sua família e de fato sobre tudo aquilo que é importante para você, porque nós todos precisamos sempre da bênção e da proteção de Deus, esse Deus que ama cada um de nós de uma maneira incondicional, que coloca para todos nós, ao nosso dispor, melhor dizendo, toda a sua misericórdia, toda a sua compaixão, e é isso que nós queremos levar nesta quarta-feira para você e para toda a sua família. Por isso que nós falamos sobre, na temática de hoje, a proteção de Deus, claro, em primeiro lugar para todos nós, mas de uma maneira muitíssimo especial, a proteção dos nossos anjos. Nós somos protegidos por todos os anjos de Deus, aqueles que de fato são os nossos mensageiros, né? Aliás, mensageiros de Deus para cada um de nós, trazendo a cada um de nós todas as bênçãos e graças, aquilo que todos nós podemos conseguir diante de Deus. Mensageiros da paz e mensageiros do amor. Todos nós podemos viver este dado importante, né? Eu também posso ser mensageiro do amor, você também pode ser mensageiro ou mensageira do amor de Deus. Como anjo? Não, não somos anjos. Somos protegidos de fato por eles, não é? E é isso que nós queremos nesta manhã de quarta-feira levar até você como uma reflexão. Você acredita de fato que o anjo pode proteger você e a toda a sua família? Você acredita que de fato esses anjos de Deus, este coro celeste, de fato leva até você aquelas bênçãos que você precisa? Aquele que comunica a palavra de Deus? Você sabia que na Bíblia tantas passagens nos apresentam estes mensageiros como os grandes, eu até diria intercessores, talvez a palavra não seja muito bem colocada, mas aqueles que trazem de Deus sempre uma boa nova para cada um de nós. O próprio Jesus, não é? Fala dos anjos, né? O próprio Jesus nos apresenta e diz assim, olha, eles estão sempre ali, diante de Deus, glorificando e apresentando a Deus sempre as maravilhas que Deus é para cada um de nós. Por isso que hoje você vai ouvir falar bastante dos anjos, até mesmo porque começa hoje a Quaresma de São Miguel, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Por isso eu quero sempre a sua participação aqui, 0800 777 0021 ou 019 3871 9620, liga aqui primeiro colocando suas intenções. Quais são os seus pedidos para esta manhã de quarta-feira? Tem alguém na sua família que esteja precisando de uma oração? Tem alguém no seu trabalho que você sabe que precisa de uma oração? Alguém que você conhece, que está passando por um momento difícil? Liga para cá, coloca o nome dessa pessoa. Você colocando o nome dessa pessoa, a gente vai rezar juntos, apresentando a Deus aquilo que é mais importante para você e por essa pessoa também. 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Fico aqui aguardando as suas intenções, porque também nós temos um quadro muito especial nesta manhã de quarta-feira. A gente sempre faz umas perguntas para você e você, claro, aí da sua casa, participa com a gente. E qual é a nossa, vamos dizer assim, a nossa brincadeira dessa manhã de quarta-feira? Vamos já colocar no seu vídeo o que é que nós vamos apresentar para você. O nosso quadro Catequizando, não é? E é sempre muito importante a gente lembrar a você que quando a gente apresenta esse quadro, é para que você, junto comigo, a gente possa descobrir algumas coisas importantes, né? Seja da Bíblia, seja da história da nossa igreja. Você está vendo aí, olha, durante a distribuição das hóstias, o acólito ajuda com qual objeto litúrgico? Ixi, e aí? Você sabe? É a letra A, letra B ou letra C? A letra A tem as alfaias aqui, não é? Que a gente sempre usa durante a missa. Tem a letra B, segurando ali as velas, o castiçal com as velas. Ou a letra C, a patena. E aí, qual destes objetos o acólito usa, né, durante a distribuição da Eucaristia na Santa Missa? Você sabe? O que é que você sabe sobre isso? Letra A, letra B ou letra C? Às vezes as pessoas, por exemplo, você não participa muito,
ou então você não é católico, você não conhece, mas você acompanha a programação da Rede Século XXI, acolhe para aquele rapaz ou uma menina que sempre está ajudando o padre ali durante a celebração da Santa Missa. Ou para segurar o livro das orações, chamado de missal, ou para segurar um dos objetos, como você está vendo aí, você viu aí no nosso quadro Catequizando, e a gente pergunta, quando o padre está lá, ou o ministro da Eucaristia, distribuindo a Eucaristia, a hóstia, não é? A gente sempre fala assim, o acólito segura um dos objetos, não é? E qual é o objeto litúrgico que ele segura neste momento? Dá para você responder para a gente, participar com a gente? Olha, 0800 777 0021 ou então 019 3871 9620. E eu fico aqui aguardando a sua participação. Quero lembrar também que você pode participar colocando as suas intenções pelo Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. E aqui, claro, a gente vai aguardando a sua participação para a gente rezar junto também. No próximo bloco a gente vai rezar com muito carinho pelas suas intenções, por aquilo que é mais importante para você. Queria, no primeiro momento, lembrar a você o seguinte, quando fala de anjo, e aí? A gente sempre tem aquela ideia assim, será que as pessoas hoje, né, com tantas informações, com tantas coisas, elas acreditam nos anjos? Você é uma pessoa que acredita? Mesmo a palavra de Deus sempre falando, colocando, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a palavra de Deus, a Bíblia, ela sempre fala destes seres que são aí considerados os grandes mensageiros de Deus. Por exemplo, só para a gente começar a nossa reflexão, quem que anunciou a Maria que ela seria a mãe de Jesus? Quem anunciou? Um anjo, não é assim? Foi um anjo que trouxe essa boa nova de Deus para a vida dela. E foi o mesmo anjo também que anunciou a José que ele seria o pai adotivo de Jesus. Ou seja, nós temos sempre na palavra de Deus essas referências destes seres que são chamados os seres imortais, né, os anjos, que de fato não têm um tempo específico. São aqueles que a igreja acolhe, o catecismo da nossa igreja católica acolhe justamente a compreensão destes seres como de fato aquilo que a gente sempre fala aqui, os mensageiros de Deus para uma boa nova, para uma boa notícia. E a gente sempre diz assim, que são aqueles que protegem as crianças, né? Olha, tem um anjo da guarda aí protegendo você de todos os perigos, de todas as dificuldades que você tenha. E aí a gente sempre entende que são esses seres que vão, ao longo de toda a nossa vida, acompanhando cada um de nós. Por isso que hoje nós queremos, de fato, fazer com que você reflita sobre isto. Há sempre na nossa vida aquelas pessoas, inclusive, por exemplo, quando você conhece uma pessoa que seja muito boa, aquela pessoa que sempre está fazendo uma coisa boa para o outro, ou então ela te ajuda nos momentos mais difíceis, e você diz, puxa vida, essa pessoa aqui, ela foi um anjo na minha vida. Às vezes a gente diz isso, não é? Quando a gente conhece alguém, a gente gosta muito daquela pessoa e ela de fato é uma pessoa boa, que transmite coisas boas para a gente. Sempre tem essa referência. Por que a gente fala isso? Essa pessoa, ela é um anjo, ou ela foi um anjo na minha vida. Não é porque a pessoa está te agradando sempre, mas porque de alguma maneira ela trouxe alguma notícia boa, ela foi um suporte para você, naquele momento que você mais precisava. Então, se a gente tem essa referência primeira, é sinal de que de fato esses anjos celestiais são de fato os mensageiros de Deus. E nós temos aqueles mais conhecidos, eu diria os arcanjos, né? Que existe uma escala e uma hierarquia dos anjos, não é? E nós temos estes que são os arcanjos mais conhecidos, Rafael, Gabriel e Miguel, que de fato começa hoje. Muitas pessoas do Brasil todo, não é? Essa quaresma de São Miguel, que de fato vai terminar lá no mês de setembro, justamente porque é um tempo de graça na vida daquela pessoa. Sabe o que é interessante de tudo isso? Quando nós fazemos essas orações, daqui a pouco nós vamos até rezar a oração de São Miguel, é porque nós acreditamos que estes seres celestiais, eles estão a todo instante olhando por cada um de nós. Por isso que quando a gente fala desses três arcanjos, nós falamos daqueles que são os nossos defensores. Depois a gente vai até falar um pouquinho sobre cada um, para dizer que há em nós a possibilidade de viver pela graça de Deus, porque estes anjos transmitem a cada um de nós, sem que a gente perceba, não é, a graça de Deus. E a gente começa a viver assim, puxa vida, que bom isso, não é?
É uma sensação boa, uma sensação muito boa você saber que está sendo protegido por alguém. É uma sensação agradável, eu até diria de acolhimento. Deus que vai acolhendo a cada um de nós nesses momentos mais complicados às vezes, não é? E essa sensação de proteção é muito boa. Então os anjos estão aí justamente para nos mostrar isso, tá bom? Então nós vamos, de fato, pensar um pouco nisso. Colocar as nossas orações, os nossos pedidos, tá bom? Olha só, daqui a pouquinho, no próximo bloco do nosso programa, nós vamos ter, já que nós estamos falando de anjo, falando de oração, nós vamos ter aquele momento tão especial, porque a gente tem a oração do Salmo e vamos, nesse momento, rezar por você, dos seus pedidos e as suas intenções. Então, já comece a ligar para a gente colocando os seus pedidos, porque no próximo bloco a gente justamente vai rezar por você. Lembra que eu disse lá no início, tem alguém na sua casa, tem alguém que você conheça, ou você mesmo, que precisa de oração e gostaria de receber uma oração? Então, no próximo bloco a gente vai fazer isso. Então, você vai ter um tempinho aí para fazer a sua ligação. 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Faça a sua ligação, coloque o seu pedido, coloque a sua intenção, que a gente vai rezar juntos com você. E pela sua intenção, e a gente sabe que ela é uma necessidade que você tem nesse momento, tá bom? Muito bem, nós vamos então para o intervalo, só que indo para o intervalo, nós temos o nosso quadro Catequizando. Nós temos 3 respostas, obviamente uma pergunta, e a gente gostaria que você ligasse e fizesse a sua participação. Durante a distribuição das hóstias, a pergunta é essa: o acólito ajuda o padre naquele momento com qual objeto litúrgico? É a letra A, é a letra B ou é a letra C? É com o sanguíneo, a letra A? É com a letra B, olhando ali, colocando a vela no castiçal, segurando a vela e o castiçal, ou a letra C? Qual destas respostas você acha que é a correta para a pergunta que eu te fiz, tá bom? Olha só, nós vamos para o intervalo. Você sabe que o intervalo aqui é rapidíssimo. Daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só. Até lá.